Eu falhei com meu filho, eu errei. E agora? Olá, mães! Nesse vídeo eu quero estar abordando com você esse tema. Quando nós erramos com os nossos filhos, o que nós devemos fazer? Por mais que a gente ore, por mais que a gente se prepare, por mais que a gente faça cursos, por mais que a gente receba conselhos das pessoas de como criar filhos, nós certamente vamos falhar com eles. E eu tenho certeza disso, porque a palavra falha, ela significa falta de perfeição. E eu não sou perfeita, e eu estou certa que você também não é perfeita. Então nós vamos falhar com os nossos filhos. A palavra de Deus também nos fala em Efésios 6:4, fala o seguinte: pais, não tratem os seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Ou seja, essa palavra está dizendo que nós, como mães, aqui fala pais, né? Então é mãe e pai, mas aqui nós estamos falando nesse canal para mães, que nós, como mães, nós temos o potencial de trazer uma irritação sobre os nossos filhos, de fazer com que eles se irritem, de fazer com que eles fiquem nervosos, de fazer com que eles tenham atitudes ruins. E essa não é a vontade de Deus para os nossos filhos, não é a vontade de Deus para nós como mães. Então, o Senhor, Ele provê para nós formas de disciplinar e de instruir os nossos filhos. Eu quero, com essa palavra desse vídeo hoje, trazer para você, sobre a sua vida, leveza sobre esse assunto, porque é um assunto pesado, né? Nós, como mães, reconhecermos erros, mas eu quero trazer leveza e quero trazer também, junto com a leveza, responsabilidade. Deus, quando Ele nos deu essa oportunidade de sermos mães, Ele não estava esperando que nós fôssemos perfeitas. Afinal de contas, Deus sabe que quando nós entramos nessa fase da maternidade, quando vem um filho, quando chega, quando nós descobrimos que estamos grávidas e todo esse processo que nós entramos de maternidade, Deus sabia que é um processo que nós entramos em que nós mais somos forjadas. Quando nós nos casamos é uma fase em que nós, ali como indivíduo, nós somos transformadas por Deus, nós mudamos, nós melhoramos. Se você se submeter aos processos. Quando nós somos mãe, então, meu Deus, entra uma fase em que nós estamos ali em várias circunstâncias com a criança e com todas as fases de um filho, que nós estamos sendo forjadas a todo tempo, quase que diariamente, não é verdade? Então, o que pode acontecer? Nós vamos, como nós estaremos nesse processo de sermos forjadas como pessoa, nós vamos errar muito. Nós vamos ter muitas falhas em vários aspectos, nas várias fases dos nossos filhos. E um pensamento que nós podemos ter como mãe que provavelmente você tem esse pensamento que você é mãe, então você sendo mãe, você tem que ensinar a sua criança, você tem que ensinar o seu filho desde pequeno até quando jovem, adulto, até que ele saia da sua casa depois de casado. A gente tem que ensinar ele no caminho que ele deve andar, no caminho certo. Você deve ensinar ele um bom caráter, integridade, educação, respeito e etc. E aí, com tudo isso, você pode pensar, mas e quando eu errar? Eu, como mãe, errar, não estarei sendo um bom exemplo. Eu estarei, de certa forma, ensinando algo ruim para o meu filho quando eu errar, porque meu filho, ele está vendo o meu comportamento, eu sou mãe, eu tenho que ensiná-lo a coisa certa, e se eu erro diante dele? Se eu erro com ele ou diante dele? Meu filho pode me imitar. Então, devido a esse pensamento, nós nos cobramos, porque nós sempre pensamos, nós temos que ser o máximo correta e sempre o possível, nós precisamos sempre fazer a coisa certa e nós nos cobramos muito. Algumas de nós podemos achar que sempre estamos certos, podemos cair aí nesse erro de não querer também reconhecer os erros e achar que nós sempre estamos certos, pelo fato de sermos a mãe, né, que a mãe ela é a autoridade a qual o filho deve obediência. Então nós como mães podemos pensar, não, eu sempre estou certa, né? Meu filho, eu não posso me humilhar diante do meu filho. É mais difícil para nós olharmos para nós mesmos e reconhecermos, né, como mãe. Eu estou fazendo algo, por exemplo, que eu muitas vezes posso falar para o meu filho para não fazer.
Eu cometo ali uma atitude que eu mesma às vezes corrijo meu filho, né? Por exemplo, meu filho gritou, eu falo, filho, não grita, mas eu grito. Mas aí eu penso assim, mas eu sou mãe, eu posso. Então eu vejo no meu filho uma atitude que eu condeno, mas eu mesma, por ser mãe, eu penso que eu tenho que ser, que eu sou ali uma posição de autoridade, então eu não reconheço o meu erro. Só que aí que está a questão, mãe. Nesses momentos que nós erramos, o que acontece? Esses momentos, eles são excelentes oportunidades de trazer um ensinamento para os nossos filhos. Nós não podemos deixar esse pensamento orgulhoso, esse pensamento autoritário vir nos dominar e nos impedir de utilizarmos essa oportunidade para ensinar os nossos filhos. Essa oportunidade que nós temos de quando nós erramos é ensinar nossos filhos que ninguém é perfeito, que quando eles errarem, que quando eles pecarem, qual atitude que eles devem ter. A palavra de Deus, lá em 1 João, no capítulo 1, dos versos 8 ao 10, diz: se nós afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Então, mãe, essa palavra aqui é muito clara para nós. Nós não podemos deixar que o orgulho nos impeça de ter humildade diante dos nossos filhos, de ensiná-los a reconhecer os nossos erros, pedir perdão, resolver rapidamente. Porque quando nós erramos, muitas vezes nós podemos ficar ali sem saber o que fazer e pensar, meu Deus, eu sou exemplo para o meu filho, eu não posso errar. E aí, diante de um erro, você pensa, mas como que eu vou me rebaixar para o meu filho ou para minha filha e dizer que eu errei e pedir perdão? Só que aí você vai estar, em vez de você estar usando para transformar em bênção esse erro que você cometeu, você vai estar, na verdade, trazendo para o seu filho uma visão errada da situação. Porque aí você se posiciona de uma forma orgulhosa, teu filho percebe, tem alguma coisa errada, minha mãe fez algo errado, ela fez algo que ela mesma fala para mim não fazer, ela fez, então o seu filho ele vai perceber aquilo e de fato ele vai estar talvez pegando uma referência sua errada. Mas quando você reconhece isso diante dele, esse erro diante dele, não se deixe ser enganada de que você vai estar se rebaixando, você vai estar se humilhando, você vai estar perdendo a sua posição de autoridade diante dele. Na verdade, não. Na verdade, você vai estar conquistando ainda mais o seu filho, a confiança dele, porque aí ele vai estar tendo você como referência de quando ele errar. Minha mãe, quando errou, ela fez assim. Então, eu vou imitar a minha mãe nesse sentido. Quantos filhos hoje, fora da igreja, dos pais, talvez esses filhos estavam ali frequentando a igreja junto com os pais, mas de repente eles começam a presenciar dentro de casa seus pais tendo atitudes ruins. Várias atitudes ruins ali, a mãe tendo atitudes ruins e não resolvendo, não tendo uma atitude de resolução diante dos filhos. Muitas vezes o erro não é o erro que está sendo você errando com o filho, mas essa mãe também pode estar tendo uma atitude errada, os filhos estarem presenciando, os filhos estarem ouvindo, só que essa mãe não resolve. Ou talvez essa mãe resolve, só que resolve aí longe deles. Essa mãe erra diante dos filhos, os filhos presenciam o erro, porém essa mãe depois vai e resolve. Vai e pede perdão, vai e se arrepende, mas esquece de mostrar para os filhos também essa etapa. Então, quantos filhos hoje, fora da igreja, porque os pais, a mãe tem errado dentro de casa e não tem dado essa referência e muitas vezes não sabe por que meu filho não quer mais ir na igreja. Porque ele, na verdade, ele está vendo um comportamento diferente. Muitas vezes dentro da igreja é de uma forma e dentro de casa é outra. Então, mães, o quanto é importante isso? Nós realmente entendermos essa questão de nós resolvermos junto com o nosso filho, trazermos essa referência. Eles vão passar a nos admirar ainda mais. Então, eu falei ali no início do vídeo que eu quero trazer leveza nesse assunto, mas também responsabilidade. Então, a leveza que eu quero trazer para você é: mãe, você não é perfeita, você vai errar e está tudo bem. Não se sinta a pior mãe do mundo porque você errou. Porém, está tudo bem, então esse está tudo bem, ele tem um porém. Está tudo bem se você for responsável, se você resolver a questão, sendo exemplo de reconhecimento, então reconhecendo o seu erro,
sendo exemplo de arrependimento, demonstrar que realmente está arrependida de ter cometido aquele erro, pedir perdão, mostrar, né, pedir perdão ou para o filho, para a filha, ou pedir perdão para a pessoa, ou demonstrar, contar, compartilhar com o filho, ou, com a filha de que resolveu, pediu perdão, e mudança, né, demonstrar realmente que está mudando naquela questão ali que você errou. Então essa leveza mais a responsabilidade eu sei que eu não sou perfeita e erro mesmo, porém eu vou arcar com as consequências e resolver, e com isso eu estou ensinando a coisa certa a se fazer. A partir daí, nós podemos prosseguir para algo ainda mais profundo nesse tema, que é o quê? Esse relacionamento mãe e filho, ela serve como um espelho do relacionamento do filho também com Jesus, com o Espírito Santo ou com Deus. Eu sei que o pai, ele representa a questão da paternidade, mas nós mães também, como uma figura de autoridade dentro de casa, nós também podemos ali trazer esse espelho para o filho. Como eu me relaciono com uma posição de autoridade? E Deus é uma autoridade sobre nós, né? Deus é pai sobre nós. Então, a gente espelha o relacionamento do filho com Deus quando a gente ensina ele a como se achegar a Deus quando ele errar. Então, a minha mãe errou comigo e ela veio até mim e me pediu perdão. Então, você ensina assim o seu filho a, quando errar, se achegar a uma autoridade e pedir perdão. Então, se ele aprendeu a fazer isso com você, ele vai fazer isso com você, e aí você também pode pegar esse espelho e mostrar para ele como você resolve quando você erra, quando você peca, como você resolve o seu relacionamento com Deus. Se nós, como mães, dermos o exemplo de reconhecer os nossos erros, nos arrepender, pedir perdão, podemos levar os nossos filhos ao entendimento sobre o pecado e a necessidade de todos nós, seres humanos, precisarmos confessar os nossos pecados diante de Deus e sermos então lavados, purificados e perdoados por Ele. Agora, com essa palavra, eu quero contar um testemunho para vocês breve aqui, de como tem sido, dentro da minha casa, esse tema que eu estou falando para vocês. Então, eu tenho um filho de 4 anos, que se chama Felipe, e eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive com o Felipe. Eu, normalmente, tenho praticado essa responsabilidade diante dele. Quando eu erro, eu peço perdão. Eu explico para ele o que eu fiz. Eu falo: filho, a mãe não deveria ter falado assim com você. Desculpa, filho, a mãe fez assim. Não era, a mãe não tinha intenção de fazer isso. Me perdoe, filho. Filho, eu acabei gritando, não era para eu ter falado isso com você. Eu e meu esposo, nós temos praticado isso. E eu tenho visto como isso tem conectado ele com a gente, como isso tem nos aproximado. Uma noite, então, eu fui levar ele para dormir. E assim, durante o dia a gente passa tantas coisas, né, com os filhos, e na fase que eu estou com meu filho pequeno, 4 anos, a fase da birra, a fase de algumas questões ali que ele está aprendendo. Então tem a questão de desobediência, tem questões ali de muito agito, muitas vezes dentro da casa. E a gente tinha ali chegado à noite, então, fui colocar ele para dormir, a gente passa um tempinho com ele, coloca um louvor, ora um pouco, e eu estava angustiada, eu estava pensando: puxa vida, né, tantas coisas acontecem durante o dia, eu preciso ensinar meu filho sobre comportamento, sobre não desobedecer, sobre tudo isso. E eu falei: Deus, o que eu faço? E eu comecei a sentir a necessidade de começar a pedir perdão a Deus, e eu me incluí na oração. Eu comecei a nomear alguns erros que a gente tinha cometido durante o dia. Então eu comecei a falar junto com o meu filho ali, né, comigo ali na cama, ele deitado, e eu comecei a falar: Deus, nos perdoe por nós termos gritado hoje. Senhor Deus, nos perdoe porque nós nos descontrolamos emocionalmente, nos perdoe porque nós desobedecemos. E ele foi ouvindo toda aquela oração, esse pedido de perdão, esse tempo ali de arrependimento diante de Deus e de reconhecer, de nomear cada um dos erros que ele havia cometido, mas eu também, como mãe, acompanhando ali, ele acabei cometendo esses erros também. E então eu pedindo perdão. Algumas outras noites eu também repeti isso, mas eu comecei a perceber que intencionalmente eu tinha que ensinar ele sobre o pecado. Eu tinha que falar para ele: filho, nós erramos, nós pecamos, nós cometemos erros, e com isso nós precisamos pedir perdão a Deus, nós precisamos reconhecer isso diante de Deus. Então, uma manhã, ele acordou, e eu fui até ele na cama, e ele acordou mal-humorado, né, e ele pediu para ver, eu acho que um desenho, alguma coisa, e eu falei: não, filho,
E nisso que eu falei não, ele já se irritou, ele ficou nervoso, e ele estava deitado na cama e eu sentada ao lado dele, ele começou a me empurrar, me chutar com os pés. E eu chamei a atenção dele, falei, filho, não faça assim, isso é um comportamento que não é agradável, não faça mais isso, eu vou sair do quarto agora e quando eu retornar eu quero encontrar você diferente. Eu não estou gostando desse comportamento e quando eu voltar eu quero ver você diferente. Saí do quarto, fui até a cozinha, esperei alguns minutos. Quando eu retornei, eu encontrei ele ajoelhado no chão do quarto dele, e aí logo eu pensei assim, ajoelhadinho assim, né, com a cabeça baixa assim, só que eu pensei na hora assim, falei, nossa, o Felipe tá de birra, se jogando no chão, bravo comigo, porque eu chamei a atenção dele. Só que aí eu falei, filho, o que você tá fazendo? Ele virou a cabecinha e ele olhou para mim e falou assim, mãe, eu estou orando. Nessa hora, meu Deus, meu coração assim, eu fiquei assim surpresa com o que ele falou. Eu não esperava, eu esperava na verdade que ele estava bravo ali. Não, ele falou, estou orando. E nessa hora eu fiquei realmente surpresa, né? Meu coração ali queimou até na hora assim. E eu perguntei, falei, filho, mas o que você está orando? E aí ele falou bem assim para mim, mãe, eu estou pedindo perdão pelo pecado que eu fiz. Nossa, nessa hora assim, meu Deus, meu coração assim queimou mesmo, eu senti a presença de Deus e eu vi assim, meu Deus, o quanto ele realmente tem ouvido as coisas que eu tenho ensinado ele e ele entendeu, ele teve o entendimento que eu gostaria que ele tivesse, só que eu nem estava com tanta expectativa de que tão cedo, né, com 4 anos de idade, ele já iria ter uma iniciativa, né, ali sozinho, de se ajoelhar e orar e pedir perdão pelos pecados dele, por aquilo que ele tinha feito de errado, né, que ele estava me chutando, nervoso e bravo. Então ali eu me ajoelhei do lado dele, orei junto com ele, ensinei ele mais algumas palavras, como que é esse processo de você se colocar diante de Deus e pedir perdão pelos seus pecados. Né? Então eu sei, mães, que nem todas as vezes a criança ou o filho, depois mais velho, adolescente, jovem, eles vão ter iniciativa por eles mesmos. Então meu filho não foi, agora não é todo dia que ele tem essa iniciativa, tem vezes que ele não quer reconhecer. E aí eu percebo que eu preciso ajudar ele. Então eu vejo assim que ele tá ali bravo e ele sabe que ele tá errado, só que aí ele para na minha frente e você já vê ali aquele certo orgulho, e aí eu comecei a perceber que eu preciso ajudar ele nesse processo. E aí quando eu falo assim, filho, você quer que eu te ajude? Eu ajudo você. Muitas vezes é pedir perdão para mim mesmo de alguma coisa que ele fez, de alguma desobediência, alguma atitude ruim que ele teve, e aí ele fala que ele quer. Então às vezes eu mesma declaro palavras para ele do que ele tem que falar para mim, né? Então eu ensino, falo, filho, agora fala assim, mãe, me perdoe porque eu fiz assim, assado e tal. Ele fala, a gente se abraça, eu perdoo e ensino esse processo. Então, mas eu quero deixar essa palavra no coração de vocês. Nós não somos perfeitas. Os nossos filhos também não são. Então, juntos, né, mãe e filhos, nós vamos nos colocar diante da presença de Deus, porque nós dependemos completamente dele. Nós não precisamos ser perfeitas, mas nós precisamos ser exemplo, até mesmo no erro. Então, errou, resolva. Seja exemplo de humildade, de responsabilidade, de assumir os seus erros, de assumir a realidade e, acima de tudo, trazer a solução na dependência de Deus. Eu espero que essa palavra então tenha edificado a sua vida. Agora eu quero declarar uma palavra sobre você que está lá em Salmo 112, do verso 1 ao 3. Louvado seja o Senhor! Como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Então eu declaro sobre você, mãe, que você é feliz, que você teme ao Senhor e você tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Então os seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Eles serão uma geração inteira de justos e será uma geração abençoada. E na sua casa haverá riqueza e prosperidade. E as suas boas ações, até mesmo, aqui agora eu estou incluindo aqui no versículo, até mesmo os seus erros, se você pegar os seus erros e você incluir boas ações em cima dos seus erros, que é o quê? Pedindo perdão, reconhecendo, eu declaro em nome de Jesus que as suas boas ações é que permanecerão para sempre. Amém, queridas? Então, Deus abençoe vocês em nome de Jesus.